agora abriu. Então tá jóia. Já vou pedir desculpa para vocês, pessoal, mas hoje eu tô com a minha rinite atacada, eu já me entupi de antialérgico, então ainda tá controlado, mas até agora há pouco estava ruim. Então minha voz pode ser que fique um pouquinho nasalada. Vamos lá. A Carol já entrou, a Bárbara, o Rafael e o Gabriel. Boa noite, Kelly. Podemos começar, pessoal? Então tá bom. Bom, pessoal, na aula da semana passada, eu estava com um problema na minha internet, né? Só para esclarecer para vocês, aqui na minha região o pessoal está mexendo bastante na internet nas últimas semanas aí, deve estar mexendo na infraestrutura aí. Então, ultimamente tem caído. Então, semana passada eu fiquei sem internet. Essa aula ela vai ser reposta, a gente só precisa entrar num consenso aí no final da aula sobre quando fazer essa reposição, né? Teoricamente, na aula, né, da semana passada que a gente não teve, nós encerraríamos o assunto de infraestrutura de transportes, tá? E hoje a gente começa a tratar do saneamento básico dentro da área de abastecimento de água, tá? Então, hoje a nossa aula vai, né, tratar especificamente sobre saneamento básico, né, da questão do abastecimento da água, tá bom? Eu vou colocar em tela cheia o meu PowerPoint para vocês irem acompanhando. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês vão escrevendo aí no chat do Zoom, inclusive, eu quero que vocês respondem as perguntas que estão aí, né? Que são, o que é saneamento? Qual é a relação da água com o saneamento? Como garantimos o saneamento adequado em um meio urbano? Eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem e aí, né, eu venho discutir essas respostas com vocês. Vamos falando aí. Pessoal, vocês estão aí?
Então, Patrícia, eu prefiro que vocês tirem o mudo de vocês e falem, conversem comigo, senão eu me sinto muito sozinho aqui. O que você acha que é saneamento, Patrícia? Então, professor, é relacionado à coleta de águas, tratamento de esgoto, essas coisas. Mas o que Isso? relacionado com isso? Vamos tentar Como definir o assim? saneamento. É uma série de medidas, não é, professor? É o fornecimento de serviços básicos de água e esgoto. É isso, Gabriel? Quem mais está aí? Rafael, Carol, Bárbara. Vão falando aí para mim, pessoal. Kelly. Tá, e qual é a relação do saneamento, né, da água com o saneamento? Que o saneamento deveria proporcionar água limpa para todo mundo, tanto para a população quanto para as áreas de agricultura, Somente água mas limpa? não é o que acontece. Não somente água limpa, mas esgoto, luz, não exatamente luz, mas essas coisas. Uhum. Veja que quando a gente fala de saneamento, a gente fala amplamente de atender a condições de, né, qualidade, né, de saúde, qualidade de vida da população em geral, né? Então, a gente pode pensar aqui, né, respondendo a pergunta de qual é a relação da água com o saneamento, né? A água, ela fornece meios de higiene para as pessoas, né? Muitas pessoas vivem em locais onde tem esgoto a céu aberto. A nível mundial, sim. Se a gente pegar Ponta Grossa tem mais de 90% do município atendido por esgotamento sanitário, né? Claro, doenças, má qualidade de vida, exatamente. Então, a água, né, ela é um fator primordial, a água e a qualidade da água, né? Não adianta só a gente fornecer água para a população sem tomar os devidos cuidados. Muitas vezes não é o fato de ter rede de esgoto que significa que você não tem saneamento, certo? Por quê? Porque o saneamento trata das condições de higiene, né? Então, não, mesmo que você não tenha uma rede de esgoto, você tem meios de tratar o seu esgoto no local, né? Então, não necessariamente a falta de esgoto, né, a falta de esgotamento sanitário, de rede pública de esgotamento, significa falta de saneamento. O que acontece, né, é que nesses lugares, muitas vezes o saneamento é levado meio nas coxas, vamos falar em termo mais coloquial, né? Porque se você pegar o pessoal, né, do interior, né, como é que eles fazem o seu saneamento, né? Muitas vezes eles abrem uma vala e colocam os seus dejetos lá, né? Sem muito tratamento, sem muito cuidado, né? Aí eu pergunto, né, na terceira questão, como é que a gente garante o saneamento adequado em um meio urbano, né? Veja, nós como arquitetos, engenheiros, né, planejadores do ambiente urbano, uma das principais questões de infraestrutura urbana que a gente deve se preocupar é o saneamento, né? Apesar, né, de que vocês viram naquele exercício de custos que a infraestrutura viária consome aí 60% dos recursos de uma urbanização, né?
eu considero que para a saúde da população, a infraestrutura, o saneamento é muito mais importante, né? Então, vejam que a gente não tem motivo para não tratar do saneamento, visto que ele é uma infraestrutura mais barata, né, do que outras infraestruturas urbanas, tá certo? Mas a pergunta é, como é que a gente garante esse saneamento, né? Obviamente, a gente precisa garantir essas condições de higiene, a gente precisa fornecer água tratada com quantidade e qualidade suficientes, né? Não adianta a gente ter uma água em qualidade, mas faltar água durante a maior parte do ano, tá certo? Que mais? Não adianta a gente ter rede de esgoto, mas essa rede de esgoto não atender essa população, ou a gente não fazer o tratamento desse esgoto adequadamente, né? Então, nós como engenheiros e arquitetos, a gente precisa, né, garantir a infraestrutura em todo o seu ciclo, né? Desde da coleta e do tratamento da água bruta até a destinação do esgoto, né, adequado, tratado já aos corpos hídricos, né? Então, a gente precisa garantir esse saneamento adequado através das nossas intervenções como engenheiros e arquitetos, tá certo? Eu fiz essas 3 perguntas no começo, pessoal, só para gente, né, entender o que é que a gente vai tratar na aula de hoje, tá bom? Vejam que, pelo dicionário, né, saneamento é uma série de medidas que tornam uma área sadia, limpa e habitável. Tá? Essa é a definição do saneamento. Tá bom? Oferecendo condições adequadas de vida para uma população ou para a agricultura. Então, vejam que sempre que a gente torna uma área sadia, limpa e habitável, a gente está saneando esse lugar. Veja que essa definição ela não trata a maneira como a gente garante isso, né? Isso é responsabilidade do engenheiro e do arquiteto, independente de como, né, ele faz isso. Se a gente pensar agora o termo saneamento para a nossa atividade, né, da arquitetura e engenharia, ela é uma atividade relacionada ao abastecimento de água potável, manejo de água pluvial, coleta de esgoto, limpeza urbana, né, e de manejo de resíduos sólidos e controle de pragas, né, e por fim, controle de qualquer agente patogênico. Vejam que aqui em Ponta Grossa, o prefeito, né, o município, ele adotou algumas medidas de saneamento agora nessa quarentena do coronavírus, né? Ele lavou literalmente as ruas do município com produtos químicos, né? Então vejam que essa ação de lavar as ruas do município também faz parte da garantia do saneamento adequado do município, né? A gente está controlando um agente patogênico que, no nosso caso, é um vírus, tá certo? Então, esse conjunto, né, de medidas, né, de atividades, que é garantir água potável, né, fazer o manejo da água pluvial, do esgoto, prover a limpeza urbana, os resíduos sólidos e controlar a praga e agente patogênico, esse é o conjunto de atividades amplas do saneamento que nós, por meio das nossas ações, dos nossos projetos, das nossas obras, a gente deve garantir, tá certo? Agora, pessoal, quanto ao abastecimento de água, né, que é uma das principais maneiras é fornecer água potável, né, para você garantir esse saneamento, né, a gente precisa pensar o quê? O que é que afeta o nosso fornecimento de água? Aumento da densidade urbana, exigência de solução mais econômica para o abastecimento e solução pública, tá? O que acontece, né? Quando a gente pensa no meio rural, né, garantir o saneamento em meio rural, está pensando em
fornecimento de água no meio rural. Pessoal, a densidade no meio rural é muito baixa. Uma família por gleba rural, né? Sei lá, 5 pessoas para 20 hectares de terra, né? Ou às vezes muito mais. Você não vai adotar um sistema público de abastecimento de água, de fornecimento de água, porque a infraestrutura vai ser mais cara do que, né, o benefício que você vai levar para essa população. Então, o que acontece nesses casos rurais é que o próprio morador, né, a própria família é que constrói o seu sistema de fornecimento de água, tá certo? Só que quando a gente passa do meio rural para um meio urbano, a gente tem esse aumento de densidade urbana, né? Pense em um grande centro urbano, você tem mais de 1.000 pessoas por hectare, né? Isso é um valor, um parâmetro bastante alto de densidade urbana. Quando você tem nesse tipo de situação, aí você tem uma justificativa, né, de implementar um sistema público de fornecimento de água para garantir esse saneamento. Por quê? Porque aí você tem uma demanda bastante alta, né, e o custo proporcional da implementação de sistemas, né, de fornecimento de água, ele, né, é diluído, ele é rateado entre um número maior de pessoas, né? Então, o fornecimento de água em centros urbanos de maneira pública é a melhor maneira da gente garantir o saneamento, né? Garantir o fornecimento de água. Imaginem que como é que aconteceria se cada um tivesse que extrair, né, da cidade a sua própria água, né? Como que, vamos pensar hoje, o oposto do fornecimento público de água, né? Essa pessoa que coleta a sua própria água, né? Como que ela faz isso? Geralmente, ou é por meio, né, de carneiros hidráulicos, né? É um dispositivo mecânico para você bombear água então, dispositivos mecânicos para bombear água, ou então, né, bombas hidráulicas, né, que é um equipamento eletromecânico para você fazer a sucção de um poço. Se a gente tiver que construir para cada edificação um poço no meio urbano, isso se torna inviável economicamente. Um poço, pessoal, custa R$10.000 por implementação, né? Até mais. E tem uma série de questões técnicas que não permitiria que a gente fizesse, né, a coleta de água do subsolo residência por residência no meio urbano. Então, o fornecimento público de água é uma das melhores opções, né? Por quê? Porque garante economia na hora de fazer essa disponibilização dessa água. Tem uma outra questão, né? Que se a gente tentasse colocar poços em todas as residências, a gente ia ter uma degradação das áreas de manancial muito grande. O que é a área de manancial? A área de manancial é essa área do entorno de um ponto onde a gente coleta essa água bruta, né, para o consumo humano. Então, se a gente fizesse essa coleta em diversos pontos, a gente ia ter uma degradação desse manancial. Então, quando a gente transfere essa responsabilidade de coletar a água para um meio público, isso daí vai ser, né, centralizado num ponto único, e aí sim você consegue, por meio, né, de uma infraestrutura adequada, fazer essa proteção do manancial, né? Porque daí o órgão que, né, coleta essa água, faz esse tratamento, é responsável também por isoladamente proteger esse manancial. É o que acontece no nosso caso aí com a Sanepar, né? Então a Sanepar faz lá os seus pontos de coleta de água, né, as tomadas de água, e o seu sistema de tratamento e abastecimento. Então, como é um órgão só responsável por fazer tudo isso, né, a gente consegue garantir tanto essa proteção do manancial, quanto
a qualidade da água, né? Então, vejam que quando a gente pensa em, né, uma infraestrutura urbana, fornecer água potável, né, para garantir o saneamento, a melhor maneira, né, assim, em questão de qualidade e economicidade, é uma solução pública, tá certo? E quando é que a gente garante que esse fornecimento está adequado? Quando a quantidade é suficiente e quando a qualidade é satisfeita. Não é nenhum nem outro, é os dois juntos, pessoal. Por quê? Se faltar água, as atividades de higiene e limpeza não podem acontecer. Então, mesmo que você forneça água com a maior qualidade do mundo, né? Uma água de ouro, aí você está pecando ainda na quantidade. E o contrário também é verdade. Não adianta você fornecer água em quantidade suficiente se você não atender aos requisitos de qualidade, né? Essa qualidade hoje se resume a não ter agentes patogênicos na água, né? Então, a ter a água realmente tratada, livre de qualquer agente patogênico. Então, a gente precisa satisfazer em qualquer fornecimento de água esses dois quesitos, certo? Como é que a gente garante, né? Pensando em todo o sistema de abastecimento de água, né? O que é que a gente precisa, né, focar quando a gente produz, né, qualquer obra de infraestrutura, né, de abastecimento de água? A gente precisa, né, garantir o controle e a prevenção de doenças, né? A gente acabou de falar que a água é um meio de garantir o controle e a prevenção de doenças. Vocês podem usar nossa situação atual, né, do coronavírus, em que uma das técnicas mais adequadas para evitar a disseminação do vírus é fazer a lavagem das mãos, né? Então, se a gente não tiver água em quantidade e qualidade suficiente, a gente não consegue fazer esse controle, né? E tem o segundo item, né? Melhores condições sanitárias. O item 1 e o 2 têm relação direta. Por quê? Porque, obviamente, se você tem água tratada em quantidade abundante, você melhora essas condições sanitárias, né? Você deve garantir também o conforto e segurança coletiva. Pensem que nas atividades humanas da cidade, né, eu uso um exemplo que é a recreação, né? Você vai até um parque praticar um esporte, né? Você precisa ter um lugar para você eventualmente fazer as suas necessidades, tomar água, se limpar, né? Então, isso envolve o conforto e a segurança coletiva. Essa questão da segurança coletiva tem mais relação aí com a prevenção de incêndios, né? Então, a gente precisa, como é que, só para vocês pegarem um exemplo, como que hoje funciona o sistema público, né, de hidrantes, né? Você tem hidrantes em pontos estratégicos da cidade, né, que é conectado à rede de água, de abastecimento de água do município. Então, quando você, né, tem qualquer problema de incêndio, o bombeiro conecta seu equipamento a esse hidrante, né, para fazer a extinção do fogo. Então, vejam que dentro desse terceiro item, né, o que a gente deve focar na hora de fornecer água é garantir esse conforto e segurança, né, para a população, né? Desenvolvimento de práticas recreativas, então aí é um exemplo, né, do que eu comentei aí de garantir o conforto dos usuários, né? Você precisa também ter, né, um ambiente agradável, então você precisa ter áreas de parques, né, jardins, chafarizes, né, monumentos, e tudo isso muitas vezes consome água, né? Sem falar do desenvolvimento turístico, industrial e comercial, né? Vejam que todas essas questões, elas são essenciais, né? A gente deve levar isso em conta na hora de pensar na infraestrutura, né, de abastecimento de água, tá bom? Quanto ao uso dessa água, pessoal, veja que
a destinação que a gente vai dar para a água em cada ponto do município, ela é uma diretriz dos parâmetros que a gente vai ter que adotar, analisar, né? E da maneira que nós vamos conceber um sistema de infraestrutura de água potável, tá certo? Porque se você tem usos diferentes, você tem parâmetros de consumo diferentes. A gente já vai ver mais para frente do que é que eu estou falando, né? Então, quais são esses tipos de uso de água? Uso doméstico, né? Gasto público, né? Pensando aí em edifício público, a própria proteção contra incêndio, os próprios parques públicos, né? Consumo comercial e industrial, ou dependendo né, do tipo de comércio e de indústria, o consumo de água potável é extremamente alto, né? Então você precisa de uma infraestrutura de água muito mais elaborada, mais trabalhada, mais desenvolvida, para você conseguir garantir esses dois fatores, que é quantidade e qualidade suficientes, tá certo? Só que, pessoal, não adianta nada a gente fazer tudo isso, né, e esquecer das perdas e desperdícios. Vejam que, para a gente garantir esse saneamento adequado, a gente não pode ter muita perda e desperdício. O desperdício tem a ver com a maneira de consumo, né? Tem a ver com o perfil de consumo populacional e com a maneira com que essa água é consumida. E as perdas têm mais relação com as questões técnicas de distribuição de água, né? O que isso quer dizer? Que de todo esse caminho que a água faz, né? Desde a coleta, do ponto de coleta até o ponto de consumo, a água tem um certo desperdício, né? A nossa rede ela não é impermeável, né? Em média, pessoal, aqui em Ponta Grossa, o nosso desperdício de água bruta é de 30% a 40%. Né? Então, vejam que isso é um dinheiro mal aproveitado, um recurso mal aplicado. Por quê? Porque você, né, trata a água para jogar ela fora. Né? A gente perde de 30% a 40% da nossa água tratada aqui em Ponta Grossa hoje. Isso é perda. Né? Agora, tratar a água para jogar fora, né, isso é desperdício. Né? Por exemplo, hoje em dia o pessoal não recomenda mais lavar calçada com torneira. Né? Existem uma série de medidas. Você pega o balde da máquina de lavar e lava a sua calçada. Né? Você troca torneiras, né, mais antigas por torneiras aeradas. Né? Então, tudo isso é uma série de condutas que a gente adota para evitar desperdício. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, tá alguém em churrasco aí, fazendo festa e... Só um pouquinho aí, pessoal, vou resolver esse problema ali. Tem alguém com... Pessoal, Fala, dale. Reformando o alumbrado, na beira do corredor, na cama do socador. Carol, tá fazendo festa aí, né? Porra, pra cantar isso aqui tem que estar bem molhado. Esse, sei lá. Bom, não tá prestando atenção na aula, eu tirei ela da aula, tá bom, pessoal? Né? Então, voltando para a nossa aula, né, a gente estava tratando aí dos usos de água.
tá bom? Então, a gente tem uso doméstico, gasto público, né, com edifícios públicos, proteção de incêndio e parques, consumo comercial e industrial, e a gente tem muita perda e desperdício. Então, como eu estava comentando, as perdas do nosso sistema vão de 20% até 60%. Isso é um valor absurdo. E hoje, quando a gente faz pesquisas, né, para melhorar a infraestrutura de fornecimento de água, a gente pesquisa maneiras de como reduzir esse desperdício, tá? De reduzir essa perda no sistema, tá bom? Quanto aos fatores que influenciam a esse consumo de água, né, pessoal? E vejam por que a gente tem que focar no consumo, né? Porque são os dois parâmetros básicos, né? Quantidade e qualidade, né? Então, a quantidade de água que a gente, né, provê de infraestrutura, né, e a gente consome é um fator primordial para a gente pensar na infraestrutura. Só para lembrar que daqui 5 minutos vai encerrar esse nosso primeiro bloco da aula, e aí a gente já volta em sequência com o segundo bloco, tá bom, pessoal? Então faltam 5 minutos para acabar esse bloco. Então, os fatores que influenciam o nosso consumo, pessoal, são características da população, né? O que isso quer dizer? Se você tem uma população mais idosa ou mais jovem, né? São fatores que afetam o consumo de água, né? Dependendo do poder aquisitivo, né? Existem pessoas com poder aquisitivo maior, geralmente têm mais equipamentos de consumo de água em casa, né? Mas também tem o fato de que muitas pessoas têm poder aquisitivo para implementar sistemas mais eficientes, né, com uma redução do consumo de água maior, né? Então, isso são características que afetam o volume de água consumido, tá bom? Quanto ao desenvolvimento da cidade, dependendo do porte do município, você tem condições favoráveis ou desfavoráveis para implementar sistemas de infraestrutura, né? Cidades de porte muito pequeno, geralmente tem menos pessoas contribuindo financeiramente com o sistema de abastecimento de água, então eles têm menos recursos financeiros para fazer a melhoria dessa infraestrutura, né? Agora, em cidades maiores, em que a população é maior, você tem recursos financeiros maiores para fazer, né, a melhoria dessa infraestrutura. Outras questões, né, cidades mais desenvolvidas, né, também afetam o consumo porque elas têm mais parques, né? Então, esse é o oposto aí de um fator que influencia esse consumo quanto ao desenvolvimento da cidade. Cidades mais desenvolvidas têm mais atividades que requerem maior consumo de água, né? E isso dá um efeito bastante grande, ele influencia bastante na hora de pensar no nosso sistema, da nossa infraestrutura de abastecimento de água. Presença de indústrias, que também está ligado diretamente com o desenvolvimento da cidade. Cidades mais desenvolvidas têm um polo industrial mais desenvolvido também. Então, se você tem mais indústrias, imaginem o caso de Ponta Grossa. Ponta Grossa tem um consumo elevado de água no parque industrial, porque tem, por exemplo, a Ambev, que é uma indústria, né, cervejeira. Então, a matéria básica, né, a matéria-prima básica da produção da cerveja é a água. Então, vejam que as indústrias guiam boa parte do nosso consumo de água potável, né? Condições climáticas. Locais onde a temperatura é mais quente, o consumo de água também muda, né? É maior. Por quê? Porque as pessoas usam mais água para se refrescar, né? Consomem mais água. Então, né, as condições climáticas afetam bastante isso tudo. Outra questão, né, aí não é mais uma condição climática, mas sim uma condição geográfica, né?
porque que é o caso de Ponta Grossa. Né? Como a gente tem uma topografia muito acidentada, né? As nossas tubulações elas fazem um percurso bastante acidentado também. Então, isso muitas vezes exige alguns outros equipamentos, como um reservatório público para controle de pressão, como é o caso desse da Sanepar, que tem próximo ali a Santa Casa, no centro, né? Então, aquilo ali serve para, né, controlar a pressão na rede. Então, isso acaba encarecendo relativamente essa distribuição de água. Né? Densidade populacional. Quanto maior é a densidade populacional, menor é a distância da coleta até o abastecimento. Porém, né, o inverso, né, municípios com baixa densidade populacional, você imagina que você tem uma distância maior para fazer esse transporte da água bruta. E aí, características do sistema. Então, é como você compõe o sistema de abastecimento. Isso tudo afeta, né, a nossa infraestrutura. Pessoal, eu vou pausar a aula aqui, tá? E logo em seguida eu já volto com o próximo bloco da aula para a gente, né, continuar. E não vai demorar muito mais nesse próximo bloco, tá bom? Entrem de volta. Então, pessoal, no primeiro bloco da aula a gente terminou tratando aí dos fatores que influenciam o consumo de água potável no meio urbano. Então, a gente falou aí das características da população em si, né? Populações mais velhas, poder aquisitivo, perfil de consumo, quais as atividades cada população desenvolve, o desenvolvimento da cidade tem relação aí com o porte, com o adensamento populacional, a presença de indústrias, as condições climáticas e topográficas e as características do sistema em si. Então, isso tudo afeta o nosso consumo de água potável no meio urbano. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, uma imagem, né, que representa, resumidamente, qual é esse caminho de água, da água potável, tá bom? Então, aqui na tela, eu estou mostrando para vocês agora um manancial, uma área de manancial, né, que é a área que circunda a região onde a gente capta uma água bruta, tá? Então, vejam que existe um sistema sempre de captação dessa água bruta. Eu tenho aqui uma estação elevatória. O que é uma estação elevatória? Nada mais é do que uma edificação que tem bombas para enviar a água que está num ponto mais baixo até um ponto mais alto. Tá? Então, essa estação elevatória ela está enviando através de uma adutora. Uma adutora nada mais é do que um tubo, né, de grandes dimensões para envio de água para algum lugar. Então, existe uma captação de água, existe uma adutora que leva essa água até a estação elevatória, essa outra adutora que leva a água da estação elevatória até uma estação de tratamento de água, que a gente chama comumente de ETA, tá? Então, ETA, estação de tratamento de água. Então, até a ETA, a água é chamada de água bruta. A partir da ETA, a nossa água é uma água tratada, né? Então, nessa ETA é uma edificação, né? É um dispositivo que faz o tratamento da água bruta e, né, transforma ela de uma água que não estava adequada para o consumo humano para uma água adequada para o consumo humano. A partir da ETA, a gente já está conduzindo para o meio urbano a rede de água tratada, né? E aí, em alguns lugares, eu tenho reservatórios para fazer o controle, né, do volume, da pressão e das condições técnicas do fornecimento de água. Até que eu atinjo a rede de distribuição dessa água potável, dessa água tratada, né? E aí, nessas redes de distribuição,
eu tenho características particulares, peculiares nessa rede, né? Então, como eu estava comentando, na captação, ela é uma estrutura para retirada de água do manancial. A adução nada mais é a canalização que a gente leva a água. Aí a gente tem uma estação de tratamento, onde a gente retira as impurezas indesejáveis, né? A gente faz a reservação para armazenar excessos e controlar as questões técnicas do fornecimento, tá? E a gente faz a distribuição, tá? Quanto aos fatores de projeto, pessoal, que são fatores que afetam ou que guiam o nosso projeto, né, de qualquer equipamento da nossa infraestrutura de água potável, né? Vejam que, em geral, a gente tem fatores de qualidade e fatores de volume de água, tá certo? Quando a gente associa o volume de água por pessoa dentro do meio urbano, a gente tem o que a gente chama de consumo per capita, né? Então, a gente tem valores médios de consumo per capita. Por exemplo, se uma população tem 10 mil habitantes, vamos pegar aí um bairro ou uma cidadezinha pequena, em geral, esse consumo fica de 150 a 200 litros por habitante por dia, tá? Esse é um valor médio que a gente utiliza num pré-dimensionamento de uma rede de abastecimento de água, tá? Se essa população está entre 10, aqui ficou ruim a minha equação, mas é entre 10 e 50 mil habitantes, que seria uma cidade pequena, média, esse consumo já aumenta. Então, vejam que aqui já tem esse efeito da urbanização, né? O efeito da presença de parques e outros pontos de consumo maior de água. Então, esse consumo diário vai de 200 a 250 litros por habitante por dia, né? Quando essa população aumenta, passa de 50 mil, a gente tem em torno de 250 litros por habitante por dia. Vejam que, quando a gente fala de instalação hidráulica predial, em geral, a gente adota o valor de 120 a 150 litros por habitante por dia. Ou seja, a gente consome em torno de 100 litros por habitante dia para outras atividades, né, além do consumo humano, né? Aí a gente tem uma questão de população temporária, né? Quando você tem áreas temporárias de habitação, é 100 litros por dia. E um chafariz, por exemplo, num parque, você tem um valor aí de 30 litros por habitante por dia, tá certo? Outros fatores que afetam, além do consumo de água, é a população de projeto. Vejam que, muitas vezes, o nosso projeto ele tem que ser feito para atender uma certa quantidade de pessoas. Vamos supor que você tem um município de 50 mil habitantes que não tem infraestrutura nenhuma de água. Se você fizer um projeto para 50 mil pessoas, você vai atender 50 mil pessoas nesse instante que você instala o projeto, né? Só que essa população cresce, né? Então, se você fizer para 50 mil, ano que vem já não vai ser mais suficiente para você fornecer a água em quantidade suficiente. Então, você vai ter que fazer uma melhoria. Se você pensar que teu município tem hoje 50 mil habitantes, mas daqui 100 anos ele vai ter 100 mil, 150 mil, 200 mil, você tem que imaginar que você vai fazer um projeto para 200 mil pessoas, mas logo que você terminar esse projeto, somente 50 mil vão estar usando. Então, você vai estar subaproveitando esse sistema todo, que muitas vezes é caro, né? Então, determinar a população de projeto é algo bastante importante, tá? Outra questão é o crescimento populacional. Como acontece? Qual é a região da cidade em que vai ter um crescimento mais acentuado, né? Vai ter uma expansão maior? Não vale a pena para esse corredor que dá acesso a esse local ter uma infraestrutura melhor, né, já prevendo uma ampliação futura, né? Então, esse tipo de
diretriz a gente já tem que ter ideia na hora de fazer a implementação de um projeto de estação um projeto de infraestrutura de água, né? Em alguns casos, a população flutuante é muito importante, né? Por exemplo, uma praia, né? A praia tem a sua população que chega a aumentar em 10 vezes, né? A sua população flutuante é 10 vezes maior do que a população fixa do município, né? Então, é só você imaginar uma praia aí do Paraná que tem 10 mil pessoas aí, como é Caiobá, e chega a 200, 300 mil pessoas, né, ocupando a cidade em um curto espaço de tempo, né? Isso é ruim, mas é um fator que afeta a nossa infraestrutura de abastecimento de água, né? E também a densidade demográfica, né? A densidade demográfica é um fator preponderante. Por quê? Porque, né, ele mostra qual é o adensamento populacional. Volta àquela questão que eu comentei no começo da aula. Se você tem um centro urbano com uma densidade demográfica alta, né, você percorre um trecho menor com a tubulação para levar um volume maior de água. Então, teoricamente, né, a lógica diz que isso deveria ser mais eficiente, né, porque eu tenho um percurso menor de água, né, para atingir uma quantidade maior de população. Por outro lado, eu não sei se vocês sabem, mas das 10 maiores cidades do Paraná, Ponta Grossa acho que é quinta ou sexta, mas em termos de população, né, Ponta Grossa, dessas 10, é a que tem a menor densidade populacional. Ponta Grossa é a que tem a maior extensão territorial por habitante, né? Isso mostra que o custo com a infraestrutura em Ponta Grossa é maior do que nos outros municípios, né? Então, isso nos dá uma diretriz, né, bastante importante na hora de implementar esse sistema de abastecimento de água, essa infraestrutura de água. E aí eu tenho, né, alguns dados de densidade demográfica para vocês entenderem o que isso quer dizer, né? Então, áreas periféricas com casas isoladas e grandes lotes, né, a gente tem uma densidade de 25 a 50 habitantes por hectare, né? Isso quer dizer que eu vou gastar mais para levar essa infraestrutura para lá. Por outro lado, em áreas comerciais e edificações com escritório, a densidade populacional chega até 1.000 habitantes por hectare, né, o que é bastante coisa. Então, quer dizer que nesses meios urbanos é mais barato fazer infraestrutura. Então, talvez esse seja até um parâmetro que justifique, né, o fato da gente querer que o município aumente a sua população, né? Porque a gente consegue aproveitar melhor os recursos desse município, tá bom? Agora, tratando um pouquinho mais tecnicamente das redes de distribuição, deixa eu voltar aqui, ó. Nesse slide aqui, vocês veem que depois que eu tratei a água, eu conduzi ela até um reservatório, eu vou alimentar a rede de distribuição da água. Então, existem alguns tipos de rede, né? Em geral, é ramificada, malhada ou mista. Esse caso que eu estou mostrando para vocês agora é um exemplo de rede ramificada. Então, eu tenho vários ramos, tá certo? Qual é o problema, né? Qual é a desvantagem? Desvantagem que a extensão de rede por hectare é maior, né? E em comparação, né, eu tenho uma divisão desse tipo de rede ramificada, que é a ramificada em espinha de peixe, né? Esses outros dois tipos, que seria uma ramificada mais linear e uma outra mais retangular, né? Então, do ponto de vista de tipo de rede, o que isso afeta, né? É aquela história, quanto mais próximo da forma quadrada, menor é a extensão de rede por área territorial. Quanto mais próximo dessas questões inclinadas, maior é a extensão de rede. Isso, né, para vocês como arquitetos é bastante importante, porque isso afeta bastante a
a formação dos loteamentos, né? A questão que a gente tratou na aula de 2 semanas atrás, sobre o sistema viário, né? A distribuição geométrica das vias públicas, tá certo? Então, isso tudo está relacionado, até porque a nossa infraestrutura de água fria, de água tratada, ela segue a nossa rede, a nossa infraestrutura de pavimentação, né? de vias. Aqui eu tenho um outro sistema de malha, que é a malha em anéis. Outra questão aqui, ó. Um problema bastante importante da rede ramificada é, se tiver qualquer problema de técnico com essa adutora logo após o reservatório, eu interrompo todo o abastecimento a jusante, né? Então, a montante é antes, a jusante é depois do ponto em análise. Se tiver qualquer problema com essa adutora aqui, eu vou ter um problema, né, de falta de abastecimento, que é um daqueles 2 critérios primordiais, que é constância no abastecimento público de água tratada. Quando eu adoto um sistema malhado, se eu tiver um problema nessa adutora, basta eu isolar esse trecho, todos os outros trechos vão continuar tendo água e eu consigo resolver o problema naquele trecho, né? O problema é que nesse sistema aqui, eu tenho um custo de implementação um pouco mais elevado, né? E esse sistema malhado é em anéis, porque eu tenho anéis aqui, né? Eu tenho uma circulação de água dentro do anel. Eu tenho outro tipo de rede, né? Que é essa rede mais quadrada. Ela é um anel também, certo? Mas ela é mais quadrada, tá certo? É um sistema também mais econômico, perto da rede malhada em anéis, né? E aí eu tenho, por fim, um tipo de rede mista. Em alguns trechos eu tenho a rede malhada e outros trechos eu tenho a rede ramificada. Em cidades de grande porte, em geral, é esse sistema o adotado, né? Então, cada bairro geralmente tem um tipo de rede e isso é afetado, né, muito pela topografia, pelo sistema viário, entre outros, né? Então, como escolher isso aqui? A escolha desse sistema está muito ligado ao tipo de via, né? A própria concepção arquitetônica já do loteamento, tá? E uma questão de custo de implementação, tá joia? Pessoal, quanto à infraestrutura de águas, né, do abastecimento de água, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá bom? O que falta? Falar sobre saneamento básico. A gente tem que tratar das questões de drenagem de águas pluviais, a gente tem que falar sobre o esgotamento sanitário, né? E isso tudo complementa essa questão do saneamento básico. Tá joia? Por hoje, pessoal, a gente encerra a aula, tá? Eu vou colocar uma atividadezinha para vocês fazerem, né, lá no AVA, para vocês me entregarem semana, né, entregarem modo de dizer, vocês vão responder esse exercício lá no AVA, tá bom? Só para fazer aquela complementação, aquela nota da disciplina. E daí, pessoal, a gente precisa também definir a nossa prova, tá? A gente vai ter uma provinha simples, mas vai ter que fazer. Eu vou, entre hoje e amanhã, eu já vou planejar essa prova, e aí, talvez não na semana que vem, mas na outra, a gente faça essa provinha aí, de uma maneira bem simplificada, tá bom, gente? Não se preocupem que não vai ser nada muito complexo, vai ser algo mais conceitual. Beleza? Agradeço aos participantes aí que assistiram a aula, espero que tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o sistema de abastecimento de água, né? A questão de por que fazer, como fazer e como ele funciona, tá bom? E deixo aí alguns minutinhos para vocês tirarem algumas dúvidas que vocês eventualmente tenham, pessoal. Tudo certo? Rafael, Bárbara, Patrícia, Lisa, Isabelle, Gabriel, todo mundo gostou da aula? Todo mundo entendeu? Sim, senhor.
Tudo bem, então, Bárbara? Tudo bem. Então tá jóia, pessoal. Professor, o exercício não tá no AVA ainda, né? Oi, não, ainda não tá no ar. Vou postar daqui a pouco. Tá, Tá jóia? Daqui a pouco ou tá amanhã. bom. Acho que agora não vou postar, não. Mas amanhã eu posto ele, daí eu deixo aberto até a semana que vem. Tá jóia? Tá. Bom descanso, bom restinho de Você semana também. e bons estudos. Até mais. Obrigada. Só lembrando que essa aula vai estar disponível no... Eu vou mandar no AVA também um link para vocês assistirem ela, né? Porque ela foi gravada, então vocês podem assistir ela amanhã. Tá bom? Tá Até mais, bom. pessoal. Obrigada, Tchau, professor. tchau.